Muito bem, vai ser coisa rápida. Vai ser um papo aqui, ó. Vamos fazer a revisão do assunto, porque assim que eu terminar a revisão, tem atividade para fazer. Então, ó, presta bem atenção, passo a passo, tá bom? Prometo aí, ó, a gente vai fazer 5 minutos de revisão, deixa o restante do tempo para você fazer a atividade e aí a gente volta para corrigir. Meu diretor, bota na tela então. Olha aí, ó, 34.2. Então, na 34.2, nós vamos ver a psicultura parte 1. Lembra? O que nós falamos, professor? Falamos sobre como realizar o processo de implantação, o local. O que devemos levar em consideração do local, pessoal? O local para implantação, as informações quantitativas e qualitativas. De quem? Do ambiente. Que ambiente é esse, professor? Ambiente aquático. Eu vou dar uma parada aqui, ó. Ambiente aquático, professor? Sim, meu querido. Quando você fala de suíno, a granja de suíno, ela tem estratificações. Ela tem a área do reprodutor, ela tem o local de reprodução, ela tem a maternidade, ela tem a desmama, a parte juvenil, que a gente chama de creche, tem a terminação e depois o abate. Então, são setorizações dentro da granja. Quando a gente fala de aviário, tem setorizações no aviário de corte e postura. Piscicultura também tem essa setorização. Você vê uma piscicultura, você acha que é só um monte de buraco cheio d'água? Não. Tem estratificações, tem níveis diferentes de desenvolvimento daquele animal, daquele peixinho. Então, não é porque a água é diferenciada, a qualidade da água, aquela água para a levinagem, aquela água para o processo de alimentação, se você colocou ali, ó, ração, quantidade de fitoplâncton, quantidade de zooplâncton, esse é o ambiente. Qual é o pH daquela água? Qual é a densidade de matéria orgânica? Disponibilidade de oxigênio? Isso é o ambiente aquático para a piscicultura. Qualidade, temperatura. Isso é a qualidade do ambiente que o animal vai viver ali dentro para se desenvolver. Questões sociais, quando a gente fala sociais e culturais, é em relação à densidade populacional, para que o animal possa se desenvolver e as relações entre os micro-organismos que tem naquele ambiente, meus queridos. E aí temos que levar a sanidade animal, a saúde daquele animal. Sanidade é porque não é só nós, mas o animal se estressa com o processo de manejo. Então você tem que diminuir o estresse do animal quando você faz os manejos. Barulho, barulho na água, movimento na água, alteração da qualidade. Tudo isso são as questões culturais que vão levar o quê? Na implantação do sistema da piscicultura. Uma granja, um aviário, você não chega gritando. Lá na ordenha tem um barulho, tem um clima. Então, quando a gente fala das questões sociais, é o clima, o ambiente onde esse animal vai se desenvolver. E aí nós temos algumas estratégias. Nós falamos. Quais são essas estratégias? Levantamento altimétrico da área, construção dos viveiros ou tanque de redes, abastecimentos dos viveiros, compra de alevinos ou ração. Lembra quando a gente falou sobre compra de alevino ou ração? Definir seus objetivos. A piscicultura que você vai implantar vai ofertar que tipo de estratificação? Você vai vender reprodutores na piscicultura? Você vai vender somente para abate ou você vai fazer alevinagem? Lembra quando a gente vai falar assim, ó, você vai criar ave? É corte? É ovo? Ou é dupla aptidão? Você vai... Desculpa. Você vai criar gado para leite, gado para corte? O peixe, ou você vai fazer para abate, ou você vai fazer para reprodutores, ou você vai fazer para alevinagem. Também levar as vantagens e desvantagens do tanque-rede. As vantagens, utilizar a mesma massa de água, produtividade elevada, controle eficiente da população e da sanidade animal e facilidade na despécica.
Professor, o senhor só vai falar das vantagens e as desvantagens, quando o senhor falou lá da fuga. É só tomar cuidado com a manutenção do tanque-rede. E quando o senhor falou sobre a matéria orgânica, é só você tomar cuidado com o manejo de alimentação, porque as boas práticas você alcança excelentes resultados. Gostou dessa, meu diretor? Boas práticas alcançam excelentes resultados? Então, pronto, finalizamos aí. Tem atividade para mim, meu diretor? Deixar vocês fazendo as atividades, mas daqui a pouco o tio volta para a gente corrigir. Tchau. Olha, como é que foi aí, galerinha? Foi rápido. Deu algumas dúvidas? Não se preocupe, não. Agora nós vamos corrigir essas atividades. Professor, como é que nós vamos fazer? Eu sempre tenho avisado aqui para vocês, não se preocuparem. Ai, meu Deus, eu não usei essa palavra. Está errado? Não é que está errado. Tem que contemplar o que perguntou. O que eu tenho observado conversando com os professores? Muitas vezes o estudante, ele descreveu, apareceu uma palavrinha que quando eu ler a resposta, eu vou sublinhar, aquela é a palavra-chave. Você pode não ter escrito essa palavra, mas você descreveu. Você lá na construção da sua resposta, você descreveu uma palavra técnica. Aí é bom você colocar ela entre parênteses. Isso não significa que está errado. Significa que você tem que criar essa familiarização com o termo técnico, tá bom? E se tiver alguma dúvida em relação à correção das atividades, às vezes a gente volta umas lâminas para rever o assunto e esclarecer a dúvida, tá bom? Vamos lá, meu diretor? Coloca na tela. Então, olha aí, ó, correção das atividades. Vamos para a primeira questão? Vamos, professor! Na criação de peixes, denominadas de piscicultura, há algumas estratégias a serem consideradas quanto à sua implantação. Aponte alguma dessas consideradas durante a aula. Aqui, pessoal, devemos levar em consideração levantamento altimétrico da área, construção dos viveiros tanques-rede, abastecimento do viveiro e compra de alevinos e ração. Professor, porque são estratégias que a gente não pode deixar de realizar no levantamento da implantação de um sistema de piscicultura. Levantamento altimétrico da área, pessoal, você tem que saber se aquele local, a sua propriedade, tem condições de manter uma piscicultura. Aí, qual é das duas? Ou você já tem um ambiente aquático, e você pode usar essa água para inserir uma espécie nela, ou você vai fazer as escavações necessárias. Aí tem que saber se o seu solo tem características físico-químicas que suportam a água e a espécie que ainda vai ser inserida. São duas coisas no levantamento altimétrico. Construção de viveiros tanques, só se você já tiver o reservatório. O que é abastecimento do viveiro, professor? Como é que você vai abastecer ele com o quê? Você vai comprar levino para vender, para criar, você vai criar o peixe, ou você vai comprar reprodutores e produzir os peixinhos, eles vão se desenvolver e você vai vender para o abate. Tem que saber o objetivo. E para cada um deles, ração. Se for para levinagem ou se for para abate. A ração, ela é específica. Tem produtores, tem piscicultores que produzem a sua própria ração. Mas, professor, eu produzindo ou eu comprando, independentemente, eu tenho que ter o quê? Mecanismos de produzir os meus fitoplânctons ou plâncton, que é uma suplementação necessária na piscicultura. Tem que lembrar bem disso, pessoal. Por isso que nós assinalamos isso aí. Levantamento da aula, o que nós devemos levar em consideração durante o processo que a gente viu na aula para a implantação da piscicultura na minha propriedade. Levantamento altimétrico, construção de viveiros ou tanque, ou você vai... Se eu construir viveiro, professor, é porque eu não tenho abastecimento de água.
Se eu colocar tanques rede, porque eu tenho um reservatório na minha propriedade. Tá bom? Tá bom. Questão 2. A utilização de tanque rede é cada vez mais crescente no nosso estado de Rondônia. Que o estado é. Identifique as condições dos tanques redes que permite apontá-los como um sistema intensivo. Aí, ó. Isso é devido ao grau de tecnologia empregada, alta densidade de peixe utilizada e o manejo alimentar, que é feito obrigatoriamente com ração balanceada para atender, né? É atender as necessidades, não é atender, é atender as necessidades nutricionais de cada espécie cultivada. Então, meus queridos, quando a pergunta fala aqui, ó, identifique as condições do tanque-rede que permita, primeiro, quem trabalha com tanque-rede tem que ter grau de tecnologia empregada. Esse grau de tecnologia vai em quê? Na água, na renovação dessa água, porque quando você coloca o animal ali naquela água, ou você aumenta a densidade do animal naquela água, ele produz detritos, né? Detritos são as ramificações do sistema nervoso, é detritos. E aquilo tem que ser retirado de alguma forma da água, para manter as condições de matéria orgânica balanceadas. Claro que você tem fatores que você pode realizar esse processo de higienização do ambiente, né, pessoal? E também você tem que ter animais, peixes, com qualidade genética para suportar alta concentração populacional e não alterar o desenvolvimento do ganho de peso, quer dizer, a carcaça. E para você ter isso, obrigatoriamente, você tem uma ração balanceada. E quando a gente fala de ração balanceada, você está falando que para cada espécie tem elementos nutricionais específicos. Mesmo com isso, em tanques redes, você tem que ter o quê? Uma produção de fitoplânctons e zooplânctons para fazer o processo de suplementação alimentar desses animais. Ok. Questão de número 3. No Brasil, a piscicultura tem se tornado um dos meios de grande empreendimento e implementações de técnicas que assegurem um pescado de melhor qualidade e quantidade. Mencione as características do sistema de cultivo de peixes que faz uso de tanque-rede. Pessoal, aí, ó, consiste no sistema flutuante, que confina os peixes em quantidades adequadas e onde permanecem até a despesca, sendo alimentados até atingirem o peso ideal para a comercialização. Muito importante lembrarmos de uma coisa, pessoal, trabalhamos aí com animais que passaram por um processo de melhoramento. Então, esse sistema flutuante está direcionado a determinadas espécies. Não são todas, por isso que a maioria do processo de criação é realizada onde? Realizado em sistema tradicional, não é em flutuante, é sistema tradicional, tá? Tem que sempre pensar e verificar esses procedimentos. Dentre os vários tipos de sistema de tanques, cite algumas vantagens para a utilização do tanque-rede. Então, aqui, ó. Nós temos, aí, ó, volta, aí, ó, vamos lá, são 4. Utilização da massa de água inaproveitável para a piscicultura intensiva. Isso é importante, por quê? Porque você vai utilizar a água de forma a que você não realize não permita que ocorra o processo de alteração físico-química daquele ambiente. E aí você também faz a manutenção, mas isso você só vai conseguir se você tiver um processo rígido de manejo. Aí você tem um processo rígido de manejo, monitoramento da qualidade daquela água. Aí eu falei lá na aula, tem alguns piscicultores que realizam o processo de 15 em 15 dias, para ver como é que se encontra
esses mecanismos físico-químicos da água durante o processo de criação. 2, produtividade elevada. Por quê, professor? Porque dentro do tanque, né, no sistema tanque-rede, você tem que manter a qualidade nutricional desse animal, porque o animal fica numa área restrita. Então, a ração, a nutrição animal é imprescindível, porque é um estímulo positivo. E aí você alcança o objetivo em um determinado tempo de cultivo. 3, controle eficiente da população e da sanidade. Como controle eficiente da população? Controle de desenvolvimento populacional desse animal. Os peixes, pessoal, convencionalmente, eles precisam de espaço para se desenvolver, mas quando a gente fala de peixes que passaram por processo de melhoramento, eles não sofrem por essa densidade, eles conseguem se desenvolver, só que isso está ligado também à nutrição animal. Quando a gente fala da sanidade, o tanque-rede permite você sempre ter esse feedback. Nos primeiros sintomas de alteração, você consegue fazer o quê? Uma intervenção profilaxia, de prevenção, tá bom? E quando você tem que fazer uma intervenção medicamentosa, fica mais fácil porque você tem essa observação no início. E por último, facilita, né? Tem uma facilidade na despesca. E aí a despesca fica até mais rápida, prática e eficiente, tá? Agora, quinta questão. O sistema de manejo na criação de peixe em tanque depende muito do tipo de sistema de criação escolhido. Cite as desvantagens da utilização de tanque-rede para a piscicultura. Pessoal, tem desvantagens? Tem. Tem 2 desvantagens que nós podemos citar aqui para vocês? Não, professor, tem. Tem 4. Aqui, impacto potencial ao meio ambiente, podendo alterar a quantidade de água em decorrência do aporte de substâncias orgânicas e inorgânicas em quantidades superiores às assimiláveis pelo sistema, principalmente em ambientes fechados, né? Possibilita causar problemas genéticos à população silvestre caso haja uma eventual fuga. Possibilita a perda potencial ou total de organismos cultivados em decorrente à fuga ou acidente. Total dependência da ração. Boa quantidade de água exigente nutricional para cada espécie. Possibilita a perda parcial ou total de organismos cultivados. Total dependência da espécie. Que está repetido, né, pessoal? Aqui, tá? Então, por esse equívoco aqui, eu peço desculpas. Então, a 3 e a 4 está em outra lâmina, mas tudo bem. Dentre essas desvantagens, qual seria a refutação? Toda vez que você, para evitar toda vez que você for fazer despesca, fazer uma manutenção, né? Melhoramento genético, só você fazer a manutenção da grade para não ter fuga. Possibilidade de perca parcial, porque você realizou um péssimo manejo. Qualidade da água, fazer exames, realizar análise da água a cada 15 dias, para você não permitir que ocorra alteração da água. Então, desvantagem nenhuma para quem quer trabalhar, não tem desvantagem. Para mim, meu diretor, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço forte para cada um, principalmente para os piscicultores do estado de Rondônia. Tchau, queridos.